Vocês conseguem me ouvir agora? Tinha desconectado aqui o fio. Perfeito. Obrigada, gente, por avisar. Bom, a oficina de produção acadêmica é um combo de lives, de passo a passo, que cujo propósito é orientar na escrita, tanto no planejamento quanto na escrita, não é, na verdade, de diferentes gêneros acadêmicos. Então, já estão disponíveis várias lives sobre projeto de pesquisa, por exemplo, a live do currículo Lattes, são 3 ou 4 lives só de currículo Lattes, agora a live de resumo, e a gente vai subindo outras lives à medida em que a gente for realizando os nossos encontros ao vivo. E é exatamente por isso que eu convido vocês a sugerirem ao longo do nosso encontro de hoje, aqui no chat, ou levantando a mãozinha para participar com áudio, sugestões de temas para outros encontros. Às vezes essas ideias ou sugestões de temas vão surgindo à medida em que a gente vai debatendo sobre o assunto. Por exemplo, o tema de resumo está muito próximo do tema de artigo científico, que pode ser uma live de passo a passo, né? Com a promoção de vários eventos acadêmicos que a gente vê no segundo semestre, antes de iniciar a gravação, estava falando sobre eles. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem os encontros universitários das maiores universidades, né? A UFC, a UES, a Unilab, a Unifor também, faculdade particular. E esses encontros, dentro desses encontros, a gente tem dezenas de atividades, entre elas comunicação oral, apresentações, pôster, banner, artigo científico, publicação de outros gêneros, como mesa redonda, conferência, minicurso, enfim. E aí é possível que vocês, à medida em que vocês comecem a assistir às lives de passo a passo, à medida em que vocês começam a se familiarizar mais com esses eventos acadêmicos, vocês naturalmente vão tendo novas demandas de assuntos para os nossos próximos encontros, né? Todos os encontros são estruturados à maneira de uma oficina, porque a ideia é que vocês possam aprender de uma forma totalmente prática a planejar aquele gênero e já a escrevê-lo, a produzi-lo. Tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre resumo. Eu preparei um material interessante aqui para vocês. Esse material vai ser colocado na nossa plataforma, anexado a um material complementar de consulta, um material de produção escrita, tudo bem? É possível que a gente faça um outro encontro ainda sobre resumo, porque existem os variados tipos de resumos, e, mais especialmente, para o encontro de hoje, o recorte que eu fiz do conteúdo foi um recorte direcionado para a prática de planejamento e elaboração de resumo, como é que você realmente estrutura, e também para uma visão estratégica a propósito do que é resumo dentro do universo acadêmico. Tudo bem? Vamos então começar. O nosso primeiro ponto do nosso passeio hoje pelo gênero do resumo é a própria definição de resumo. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Eu tenho absoluta certeza que vocês que estão aqui presentes no Encontro ao Vivo, assim como quem está acompanhando a gravação, tem uma definição de resumo. A gente aprende a fazer resumo lá no ensino médio. O resumo é um gênero muitíssimo cobrado, frequentemente cobrado na graduação. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, já produziu algum resumo ou já leu algum resumo. Outra certeza que eu tenho é da facilidade que qualquer um de nós tem para, procurando um manual ou guia de gêneros acadêmicos, os próprios materiais que são fornecidos pelas universidades, cada universidade tem um guia de normalização, a UES, a UFC, a Unilab, a Unifor, como eu comentei aqui, outras, todas elas têm na página oficial o guia de normalização dos gêneros. Tem a própria ABNT, se você jogar no Google agora, resumo, ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, vocês vão encontrar em qualquer material desses, gratuitamente ou através de acesso pago a livros, por exemplo, cursos, manuais, vocês vão encontrar com uma robustez enorme de informações, muito fáceis de serem acessadas, vocês vão encontrar a concepção de resumo. E aí eu estou dizendo isso porque
o que eu quero chamar a atenção é que essa nossa oficina não é para falar mais do mesmo, não é para falar o que vocês já sabem sobre resumo, não é para trazer para cá informações que vocês facilmente encontrariam na internet ou acessando um livro, ou um guia, ou um manual. Não haveria sentido se assim fosse, afinal de contas, você se inscreveu numa oficina para ter acesso a algo que você, em outro lugar, não encontraria. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, para que a gente parta aqui de um ponto básico do que é resumo, e a partir daí a gente avance para o que é de fato resumo, o que é verdadeiramente um resumo dentro da cultura de produção acadêmica. E essa oficina é muito valiosa para vocês, porque vocês vão desarticular, desmontar uma certa visão muito tradicional de resumo, que é ineficiente em vários aspectos, para que vocês possam, a partir dessa desaprendizagem do resumo, compreender de fato o que é um resumo dentro da cultura de produção acadêmica. E eu trago para cá a minha experiência como professora universitária, como parecerista ad hoc de revistas, no caso das revistas, os periódicos científicos, o gênero do resumo é densamente avaliado, né, detalhadamente avaliado por nós pareceristas, e também a minha experiência como parecerista de eventos acadêmicos, né, tanto em relação à avaliação das propostas dos professores, quanto dos participantes. Então, é uma outra visão de resumo, muito mais elucidativa e muito mais estratégica, que é o que vocês devem ter. Dito isso, o que a gente tem como ponto de partida do que é resumo? Como o próprio nome sugere, no senso comum e também no meio acadêmico, o resumo é aquilo que sintetiza um conteúdo maior. Não é assim? Sim ou não? Resumo é isso. Quando a gente acessa guias de normalização, livros que falam sobre gêneros acadêmicos, a gente vai ver diferentes concepções, todas elas encapsulando essa mesma ideia. O resumo sintetiza um conteúdo maior. Dentro desses guias de normalização, vocês vão encontrar tipologias de resumo, que eu também vou trazer para cá. Tem um resumo mais simples, que é esse de um parágrafo, que é o que a gente, na maioria das vezes, utiliza as revistas, os periódicos, os eventos acadêmicos, em sua maioria mesmo, esmagadora, a algo próximo de 90% ou mais, vão pedir o resumo tradicional, que é esse simples, na forma de um parágrafo. Temos o resumo expandido, que às vezes é solicitado em algum congresso mais específico, né, bem mais raro. Tem também os resumos que são categorizados conforme o seu conteúdo, o resumo indicativo, o resumo informativo, o resumo crítico. A gente vai falar um pouquinho sobre essa tipologia, e é essa ideia que vocês vão encontrar em qualquer livro ou guia de normalização. O resumo vai sintetizar um conteúdo maior. Outra característica que vocês vão encontrar em qualquer desses materiais, e que intuitivamente vocês já têm, porque já tiveram essa experiência de produzir e ou ler resumos, são as características de um resumo. Ora, se o resumo sintetiza um conteúdo maior, estamos esperando que ele seja claro, estamos esperando que ele seja conciso, estamos esperando que ele seja objetivo. Então, em linhas gerais, a gente pode iniciar a nossa oficina compreendendo que o resumo é a síntese de um conteúdo que preza pela clareza, concisão e objetividade, ou seja, falar o máximo em um espaço curtíssimo, falar o máximo em um tempo mais curto, falar o máximo uma extensão de caracteres mais curta. Bom, esse é o nosso ponto de partida. E é a partir daqui, não é isso que vocês vão aprender, porque vocês já sabem disso, né? A partir daqui é que a gente vai expandir e aprofundar a compreensão do que é resumo em termos estratégicos para que vocês possam alavancar o currículo Lattes de vocês a partir desse tipo de produção. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem nesse momento, em que a gente está partindo dessa definição de resumo, é a própria razão de ser de um resumo. Eu pergunto a vocês, qual é a necessidade? E quem se sentir à vontade pode participar para responder.
Qual é a necessidade de a gente ter um gênero chamado resumo? Já pararam para pensar sobre isso? Por que nós temos resumos? Você já sabe o que é, você consegue reconhecer um resumo. Qualquer um que é capaz de criar um resumo em termos gerais, né? A gente vai aprender aqui, claro, do ponto de vista estratégico, mas em termos gerais, todos nós somos capazes. Resume o episódio de uma série. Resuma um filme que você viu. Todos nós somos capazes de montar um resumo. Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. E mesmo que vocês não respondam, eu quero que vocês fiquem pensando sobre isso. Por que temos um resumo? E por que que ele é um gênero tão importante dentro da cultura acadêmica? Essa, esse questionamento é importante para a gente desenvolver essa visão estratégica de resumo que eu estou comentando com vocês. Então, quero que vocês, então, prestem atenção nos próximos pontos que eu vou detalhar. Esses 5 pontos, eles vão mudar completamente a visão que você tem de resumo em termos de produção acadêmica. Você vai deixar de enxergar resumo de um ponto de vista simplório, como sendo um simples parágrafo que sintetiza o conteúdo, e vão passar a enxergar o resumo como produtividade. Vocês vão passar a enxergar o resumo em termos de estratégia de publicação, estratégia de produção, estratégia de alavancagem do currículo Lattes de vocês. Quantas vezes em disciplinas de graduação ou de pós, se você tiver feito alguma pós, você já passou por essa experiência, por essa atividade de produzir resumos, seja porque o professor pediu, seja porque você estava estudando para uma prova, para uma disciplina, para um seminário, seja porque você precisou participar de um evento e você foi lá e produziu um resumo. Imagine quantas vezes você fez isso ao longo da sua graduação, ou no caso, ao longo da graduação e da pós-graduação, mas você em nenhum momento tinha a visão estratégica de resumo, no sentido de que ele poderia fazer você alavancar o seu currículo Lattes muito mais do que qualquer outro gênero. E a gente vai entender por quê. Diferentemente dos outros gêneros que são pontuais, como assim pontuais? Você só ganha pontuação no Lattes uma única vez em razão daquele gênero. O resumo é o gênero que vai permitir com que você pontue em diferentes itens do Lattes ao mesmo tempo. Por isso, eu falei no começo da nossa live da necessidade de a gente partir de uma concepção básica que todo mundo tem de resumo, como nós acabamos de ver, e nesse sentido desaprender essa visão para a gente assimilar essa perspectiva estratégica. Maria Eduarda, o que é essa visão estratégica? Primeiro ponto para o qual eu chamo a atenção é a ideia de que o resumo é um gênero-chave. O que é um gênero-chave? É um gênero que abre, literalmente, como uma chave, ele abre portas para os outros gêneros. Ele abre portas para outros tipos de produções acadêmicas. Veja, quando você produz um artigo, você pontua no Lattes no item do artigo, somente. E observe que o artigo precisa de um resumo, não é assim? Quando você escreve uma tese, quando você escreve uma dissertação, quando você participa de um evento com mesa redonda, quando você participa com conferência, com grupo temático, com banner, com pôster, com apresentação oral, com oficina, workshop, qualquer atividade que você pense dentro da cultura acadêmica, a gente vai ter como elemento básico a produção de um gênero. Oi, Lucete, tudo bom? A gente vai ter a produção de um gênero específico, que é o resumo. Então, mesmo quando você é professor universitário, para vocês terem uma ideia, estou falando isso pela minha experiência como parecerista de universidades. Vocês que já entraram no mestrado ou doutorado ou vão entrar, e vocês vão participar de grupos de pesquisa que estão vinculados a um projeto de pesquisa, esses projetos que foram feitos, elaborados pelos professores orientadores de vocês, encaminhados para instituições como a CAPES, a FONCAP, que vão avaliar, que vão financiar com bolsa e tudo, avaliar, analisar, inclusive, o projeto de pesquisa do professor, a submissão passa inicialmente pela proposição de um resumo. Então, o resumo vai acompanhar o acadêmico a vida inteira, e ele sendo um gênero-chave, é ele que vai abrir, literalmente, as portas para
inúmeras atividades, eu diria a maioria das atividades de produção que vocês vão fazer de agora em diante. Então, aquele acadêmico que consegue enxergar no gênero essa chave que vai abrir, que vai destrancar várias portas de produtividade, é um acadêmico que está muito mais à frente em termos de produtividade do que os demais. A maioria dos acadêmicos vão enxergar o gênero resumo como sendo um simples parágrafo. Ele vai produzir para uma disciplina, por exemplo, porque o professor pediu para resumir, ou porque ele estava estudando para uma prova e acabou fazendo um resumo. Ele vai produzir resumos, ele vai guardar, esquecer, não vai nem se lembrar que fez. Nunca vai reutilizar esse resumo. Nunca vai fazer um excelente e estratégico aproveitamento do resumo para a sua produção, quando na verdade ele é o gênero-chave da produtividade do acadêmico. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. E a partir de agora, eu quero que vocês entendam que a maioria das atividades de vocês na universidade, seja na graduação ou na pós, seja como aluno ou como professor ou pesquisador, vocês vão ter de produzir resumos. Resumos como sendo a chave inicial para outros tipos de produções. Tudo bem? Nunca mais vocês vão olhar para o resumo como sendo um simples parágrafo. Eu quero que vocês sempre olhem para o resumo como uma chave que vai abrir outras portas de produção, como a gente vai aprender daqui a pouquinho no esqueminha que eu preparei para vocês. Então, para além dessa visão tradicional e amplamente compartilhada de resumo como sendo a síntese de um conteúdo, agora vocês entendem o resumo como sendo um gênero-chave, ok? O segundo ponto dessa visão estratégica de resumo é a ideia de que o resumo tem poder gerativo. E esse é um dos pontos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? O que é o poder gerativo do resumo? Diferentemente dos outros gêneros acadêmicos, em que eles vão pontuar somente uma vez no Lattes, o resumo é o único gênero capaz de, embora ele seja muito curto, isso é muito interessante. Ele é o único gênero capaz de dar abertura, por isso ele é um gênero-chave, para outros tipos de produções. Quando você escreve um artigo, uma resenha, quando você defende uma tese, uma dissertação, você está pontuando uma única vez no currículo Lattes. Agora, quando você produz um resumo, esse resumo vai dar margem para gerar outros tipos de produções acadêmicas. Por isso que ele é estratégico. E, ao mesmo tempo, dada a sua simplicidade em termos de extensão, são poucos os acadêmicos que conseguem enxergar o poder gerativo do resumo. Se você tiver o cuidado, por exemplo, ou o interesse de conversar com pessoas que vocês veem que o currículo Lattes é muito extenso, conversar com pessoas acadêmicos mais avançados do que vocês, e vocês observarem o quanto que ele tem de produtividade, vocês vão notar que a visão que eles têm sobre os gêneros acadêmicos em geral, e mais especialmente sobre o resumo, é completamente diferente dessa visão que a gente vê aí circulando nos guias e manuais, porque é uma visão estratégica, que é essa que eu estou mostrando a vocês. Então, já vimos que o resumo é um gênero-chave. Muitas atividades de vocês, como acadêmicos, elas partem do resumo. Maria Eduarda, eu quero fazer uma oficina, um workshop, uma mesa redonda, um GT, uma apresentação oral, eu quero propor uma pesquisa, o que quer que seja. Você, em algum momento, vai ter que apresentar uma proposta de resumo para participar daquela atividade, para realizar aquela atividade. Então, resumo é o gênero-chave para outras atividades acadêmicas. Segundo ponto, o resumo tem um poder gerativo, ou seja, ele é o único gênero acadêmico capaz de gerar outras produções. Na live passada, eu falei sobre o método 5 em 1, inclusive dei o próprio exemplo do resumo, que vou retomar aqui. O resumo é um gênero que vai gerar outros itens de produtividade no Lattes. O que aparentemente poderia ser somente um parágrafo, um pequeno texto, sem muito valor, a partir de agora vocês vão passar a notar que ele talvez seja um dos gêneros mais valiosos para quem quer alavancar o currículo Lattes em pouco tempo. Vamos então para a terceira característica dessa visão estratégica de resumo, que é a ideia de ele ser condicionante ou condicionador. Como assim condicionante? Ele, normalmente, é condição para que outras atividades possam ser realizadas. Por exemplo,
Você pode enviar um artigo científico excelente para uma revista. Quem já fez a submissão de um artigo sabe que, além de a gente enviar o artigo na íntegra, lá no formulário eles pedem para que a gente coloque o resumo em um espaço específico, em uma aba específica, ou seja, olha a importância do resumo. Ele é tanto parte do próprio artigo científico, tem lá resumo, abstract, depois que começa o artigo, né, com introdução, base teórica e tal, mas ele é tão autônomo que ele sozinho configura um gênero próprio. E esse gênero é cobrado quando você submete, por exemplo, um artigo, em um outro momento, você envia o artigo com resumo, e o mesmo resumo é solicitado no formulário para o envio do seu trabalho. Então, ele é um condicionante. O que é isso, condicionante ou condicionador? Por mais que você desenvolva outros tipos de produções, como é o caso de um artigo, mesmo que seu artigo esteja excelente, muito bem escrito, conteúdo correto, conteúdo adequado, resultados legítimos, se o seu resumo não estiver bom, o seu artigo não é aprovado. Muitas vezes, olha que interessante, ele sequer é passado para os pareceristas. Se o seu resumo não estiver bem estruturado, coeso, coerente, adequado às normas daquela revista ou daquele periódico, ou então do evento acadêmico que você estiver participando, ele muitas vezes não chega às mãos do parecerista. Ele já é barrado pela própria avaliação primária que tem. Normalmente essa avaliação é de uma comissão de secretaria, que vai olhar a estrutura e a ideia geral, e aí se tiver de acordo é que vai para os pareceristas. Em outros casos, de revistas e de eventos, o resumo vai direto para o parecerista. De qualquer modo, o resumo é um gênero autônomo, cuja análise condiciona, como eu expliquei aqui para vocês, condiciona outras atividades, outros gêneros, outras produções. A ideia que eu passei a semana comentando com vocês, a propósito da publicação do edital dos encontros universitários da UFC, por exemplo, é muito reveladora disso. Se você quer participar dos encontros universitários da UFC, UES, Unilab, Unifor e outros, apenas como ouvinte, você não precisa enviar resumo. Basta você se cadastrar no evento e participar. Agora, se você quiser apresentar, é uma participação ativa, você terá de enviar um resumo. E olha que interessante, por isso ele é condicionante. Não importa se essa sua forma de participação será uma comunicação oral, ou uma proposta de mesa redonda, uma proposta de GT, que é grupo temático, uma proposta de mini curso, de artigo, de banner, de pôster, não importa o que for. O evento vai pedir, como sendo condição, um resumo. Então, aprender a fazer resumos vai dar a vocês, acadêmicos, muita mais condição, ou melhores condições, de vocês participarem de mais eventos, melhores condições dos artigos de vocês serem aceitos pelos pareceristas nas revistas, melhores condições de aproveitamento de conteúdo, de alavancagem do currículo Lattes. Acadêmicos que produzem bem são, sobretudo, acadêmicos que têm essa visão estratégica sobre resumo. Tudo bem até aqui? Sim ou não, me deem aqui o joinha para eu saber que está todo mundo entendendo direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero que vocês pontuem, ou algum comentário, tudo bem? A ideia é vocês participarem ao máximo. Até aqui tudo bem com essa visão de resumo? Ela é bem diferente do que a gente vai encontrar nos manuais, né? Os guias, manuais, livros, não vão falar de resumo nesse sentido que foge um pouquinho da retórica, né? Essa visão estratégica de resumo, ela tem a ver com a dimensão cultural do gênero. Cultural, eu digo, dentro da cultura acadêmica, né? Que é o que a gente não encontra nesses guias e manuais. E é, na verdade, exatamente nesse aspecto cultural do resumo onde a gente vai encontrar, de fato, a sua funcionalidade. E fazer o maior aproveitamento dele, né? Muito bem. A gente, assim, Oi, Lu. mesmo dentro Boa tarde a todos e a todas. Eu terminei, tá com mais de 20 anos, mas mesmo por dentro a graduação, né? Mas mesmo dentro da faculdade,
A gente não é condicionado a ter essa visão não. Aí, assim, é bem interessante essa forma da gente ver o resumo, porque a gente vê realmente como ele é importante, né. Exatamente, a gente passa uma graduação inteira e isso acontece com o resumo, mas também com outros gêneros, mas no caso do resumo mais especialmente, né, nós somos exigidos em relação à produção de resumos e a gente não sabe nem para quê. O professor pede uma disciplina X da sua graduação que você resuma a obra, o autor, o artigo, não sei o que lá. Sim, mas qual é o propósito? Por que que eu tenho que fazer resumo? Para que que serve um resumo dentro da universidade? Que vantagem eu tenho de produzir bons resumos? Então, essa é a visão que a gente não tem, a gente só é exigido, né, em termos de produtividade. Por isso, entender a dimensão cultural do resumo, cultural, eu digo a cultura acadêmica, é bastante estratégico. Então, nós já vimos que ele é um gênero-chave, já vimos que ele tem poder gerativo, que ele é condicionante de outras atividades acadêmicas. A gente também precisa compreender o resumo como indicador de conteúdo. Aqui eu entro para uma das dúvidas que mais alunos meus têm sobre resumo. E ela é, até certo ponto, geradora de um certo sofrimento. Como assim? Quando o aluno é solicitado para produzir um resumo, seja para uma disciplina, para uma prova, para um evento como esse dos encontros universitários, ele questiona, e é o que eu mais ouço, né, pelo menos em relação aos meus alunos de graduação e de pós. Professora, mas como é que eu vou resumir uma bibliografia, uma leitura, um artigo, um livro, o meu trabalho de dissertação, meu TCC, minha monografia, o meu projeto de pesquisa, como é que eu vou resumir isso tudo em um parágrafo? Como é que eu vou explicar isso tudo em um parágrafo? Como é que eu vou levar esse conteúdo inteiro para caber em um parágrafo? E a resposta que eu dou aos meus alunos é: você não consegue fazer isso porque isso que você quer fazer não existe. Você está tentando uma coisa que não é possível. O resumo não é para você condensar o conteúdo inteiro, que tem páginas e páginas, leituras e leituras que você fez, não é para condensar o conteúdo inteiro em um parágrafo, porque isso é impossível. O resumo, ele tem uma função indexicalizadora. O que é isso, Maria Eduarda? O resumo serve como uma espécie de índice de um conteúdo. Então, ele é só para indicar o conteúdo. Ele não é para condensar o conteúdo, ele só indica. Ele não explica o conteúdo, ele não explana o conteúdo, não justifica, não esclarece, ele só indica. Ele funciona como um índice. Vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, a gente já faz isso intuitivamente, mas às vezes a gente não tem a consciência de que está fazendo isso. Quando vocês estão fazendo um levantamento bibliográfico, para saber se tem outros trabalhos sobre o tema de vocês. Vocês usam, por exemplo, o Google Acadêmico, a internet, aí vocês estão lá procurando outros trabalhos. O que é que esses buscadores fazem para identificar quais são os melhores trabalhos para mostrar para você? Como é que você próprio seleciona os trabalhos mais adequados para você? Você vai atrás de dois índices de qualquer gênero acadêmico, nós temos dois índices. O primeiro índice é o título. Então, é o título que vai apontar para o conteúdo. Quando a gente faz o levantamento bibliográfico, a gente considera em primeiro lugar o título. Se o título não tem nada a ver com o que você quer buscar, você parte para o próximo trabalho. Você não lê o trabalho inteiro, entende? Você não lê o artigo inteiro, a tese inteira, a dissertação inteira. Quando você bate o olho no título, você já descarta ou não. Depois é que você vai fazer a leitura na íntegra. Então, o primeiro índice do conteúdo é o título. O título, inclusive, é o menor resumo possível de um trabalho. Depois, a gente vai para o resumo. Então, eu não preciso ler a dissertação, a tese, o artigo, a resenha inteira para eu saber do que trata. Primeiro, eu vou ler, após o título, não é? Eu vou ler, então, o resumo. Então, o resumo, ele não vai me explicar a tese. O resumo não explica a dissertação, o resumo não explica o artigo, não explica o livro. O resumo só vai me dar um índice para eu saber do que trata. Então, em vez de eu explicar a fundamentação teórica inteira no resumo, não vou fazer isso, eu vou apenas indicar quem é a minha base teórica. Esse trabalho é baseado
nas reflexões da teoria tal, com base nos autores X e Y. É só isso que um resumo pede, eu só indico o conteúdo, eu não condenso o conteúdo. Então, até a própria concepção de resumo nos foi dada de uma forma equivocada. O resumo como sendo uma espécie de miniatura de um conteúdo geral. Isso é impossível, não tem como você explicar um livro inteiro, uma reflexão inteira, um tema inteiro em um resumo. Você só indica, tudo bem? Mais à frente eu vou falar para vocês sobre a estrutura do resumo, para vocês entenderem como é que essa função indexicalizadora funciona na prática. Aqui é só para vocês desaprenderem essa visão de resumo como sendo com o propósito de explicar, explanar, esclarecer alguma coisa, ele não tem esse propósito, tá? E para vocês também tirarem um pouco esse peso, esse sofrimento das costas de que o resumo tem que esclarecer e dar conta de um conteúdo inteiro, e não tem. Ele apenas tem que apontar. Ele é uma espécie de direcionador do conteúdo. Alguém vai chegar, vai ver o resumo e vai pensar assim: ah, então nesse trabalho eu vou encontrar o autor tal, nesse trabalho eu encontro o método tal, nesse trabalho eu encontro o tema tal. Ele é só uma janelinha para a gente saber o que é que tem ali no conteúdo, ele não é o conteúdo, tudo bem? Então, tirem essa dor, esse peso, esse sofrimento de tentar condensar o conteúdo como se fosse uma espécie de compressão, né, na forma de um resumo, isso não existe. E o próximo ponto é a adequação. Esse aqui é maravilhoso. Essa é uma das características para as quais poucos acadêmicos atentam. Então, durante a nossa graduação, a gente nunca aprendeu a produzir resumos pensando em adequação. Se um resumo, veja bem, ele é o gênero-chave para outras atividades, se é ele que gera outras atividades, se ele é a própria condição de participação de atividades e ele indica o conteúdo, é claro que um resumo precisa estar adequado. Adequado a quê, Maria Eduarda? À situação. Se for um evento, ele precisa se adequar ao perfil, aos valores, à missão do evento. Se for uma revista, ele precisa se adequar ao perfil daquela revista. Vou dar um exemplo para vocês, como parecerista de revista. Eu vejo inúmeros artigos cujo resumo, quando a gente recebe no formulário, que a gente recebe o resumo e o artigo de vocês, né, que vocês mandam para a revista. Quando eu recebo os resumos, eu observo que o acadêmico de graduação ou de pós, ele teve a preocupação tão somente com o conteúdo. Ele não se preocupou em adequar a revista. Imaginem que a revista para a qual eu estou trabalhando como parecerista é uma revista interdisciplinar. Ou imaginem que ela é uma revista que tem um valor social agregado. É uma revista que normalmente publica trabalhos com esse valor social, né? Ou ela é uma revista com uma pegada mais aplicada, em vez de ser uma pegada mais teórica. O acadêmico não atenta para os valores, para o perfil da revista, e aí ele envia um resumo que tem um conteúdo ok, que está tecnicamente ok, mas não tem nenhuma compatibilidade com a chamada da revista. Ele não trabalhou no resumo nenhum valor compatível com o perfil da revista. A probabilidade de um artigo como esse receber uma nota baixa, né, da avaliação, é alta. E quando a gente escreve o arquivo de recomendação para aprovar ou não, a gente também coloca ali algumas orientações. E eu sempre coloco orientações no resumo, chamando a atenção exatamente para esse fator da adequação. No caso de eventos, é a mesma coisa. É interessante que vocês, por exemplo, nos encontros universitários da UFC, leiam a página do evento, na UFC, no site. Tem o edital do evento. Leiam para vocês saberem se ele está trazendo algum tema em particular, se ele está trabalhando com determinados valores, para que vocês possam fazer a adequação. Então, tem revista que tem uma pegada mais aplicada e o resumo se estendeu muito na parte teórica. Está errado. Ou o contrário, uma revista que tem um valor mais teórico e o resumo quase não comentou nada de teoria, o resumo foi, a pessoa foi se preocupando muito mais com método, fenômeno, procedimentos. Então, existe aqui uma incompatibilidade, esse é um ponto para o qual vocês também precisam dar atenção, tá? Quando a gente entrar na estruturação do resumo, logo adiante,
eu vou chamar atenção para esses pontos de adequação, mas eu quero que vocês entendam a ideia geral de adequação. Se o resumo é a chave de outras atividades, e ele é o próprio elemento condicionante, obviamente, ele precisa estar adequado àquela situação. Então, essa é a visão estratégica de resumo, que vocês não vão encontrar nos livros e nos manuais, porque ele tem a ver com a funcionalidade do resumo. Qual é a dimensão prática do resumo na nossa vida, como acadêmicos, claro, né? Bom, e aqui eu quero chamar a atenção, já que nós estamos falando, a gente está tratando do resumo aqui na nossa oficina, a partir de um direcionamento específico, que é o da produtividade. Eu poderia ficar uma oficina inteira falando só sobre a concepção de resumo, uma oficina inteira só sobre os tipos de resumos, mas eu pensei em uma oficina que dessem para vocês uma visão estratégica e, ao mesmo tempo, desse ferramentas para vocês próprios criarem os resumos de vocês, tudo bem? E isso tem a ver com o poder gerativo do resumo. O poder gerativo é o poder de geração. O resumo, então, vai permitir com que vocês consigam produzir outros itens do currículo Lattes. O resumo, ele é chave para que vocês possam pontuar em outras atividades, tá? A estratégia mais comum é a do método 5 em 1, que eu comentei na nossa live anterior. Aqui eu vou retomar um pouquinho do que eu falei na live, tá? Para quem não participou. Para quem participou, preste atenção também para você recuperar o fio da meada. Nós temos a produção de um resumo. Maria Eduarda, eu vou produzir resumo com que conteúdo? Calma, daqui a pouco eu vou entrar na elaboração do resumo, desde a parte que você tem que escolher o conteúdo. Nesse momento, eu só quero que você desenvolva essa visão estratégica. Você passou anos, como a Lucete colocou aqui, a gente passa uma graduação inteira, 5 anos, termina a graduação e vai para o mercado de trabalho, ou termina a graduação e vai para a pós, a gente passa 5, 10, 15, 20 anos sem ter uma visão estratégica de resumo, reproduzindo infinitamente e erroneamente a ideia de que o resumo é um simples parágrafo que sintetiza um conteúdo. Então, a partir de agora, eu quero que vocês enxerguem resumo sempre do ponto de vista da produtividade. Eu quero que vocês sejam acadêmicos não apenas inteligentes, nesse sentido de conteúdo, mas inteligentes no sentido de ter uma visão estratégica da cultura de produção, tudo bem? De não estudar à toa. Quantas vezes nós estudamos à toa? A gente estudou para passar numa disciplina e só isso. Passou e a gente perdeu, digamos assim, entre aspas, um semestre de conteúdo. A gente perdeu, entre aspas, todas as leituras que fez. A gente perdeu, entre aspas, os resumos que nós fizemos durante o nosso estudo daquela leitura, daquele autor, daquele livro, para poder passar na disciplina. Entendam que tudo isso que você fez e nunca reaproveitou em termos de produtividade, você perdeu. E eu não quero que você continue a fazer isso, né? A gente tem que aprender a ter uma visão mais interessada e mais inteligente daquilo que a gente estuda e produz. Tudo o que você estuda, tudo o que você lê é conteúdo para a produção acadêmica. Uma live como essa é um conteúdo. Eu poderia transformar depois um vídeo desse e levar para o YouTube como divulgação científica. Você, meu aluno, que está me ouvindo agora, poderia produzir um conteúdo para apresentar, por exemplo, em um mini curso ou uma oficina sobre resumo. Como produzir resumo? Isso tudo que eu estou falando é conteúdo, e você pode aprimorar esse conteúdo e produzir outras coisas. Eu não quero que vocês mais tenham essa visão passiva de estudo, ficar aqui apenas absorvendo as informações que eu estou passando. Eu quero que vocês, assim como eu, absorver a informação e imediatamente já está produzindo em cima dela, tudo bem? Para não perder tempo, para não perder energia intelectual e tudo mais. Então, veja, você produzir um resumo, que é relativamente simples, né? É uma estrutura de um parágrafo, diferente de um projeto de pesquisa que tem 8, 10 páginas, de um artigo que tem 15, 20, de uma dissertação que tem 200 páginas, uma tese que tem 300 páginas. Estou produzindo um resumo, é só um parágrafo, então ele é relativamente simples. Daqui a pouco eu vou entrar no conteúdo, tá? Aguarda isso. Primeiro você vai produzir um resumo. Com o resumo, como ele é condicionante dos eventos, você vai usar o resumo para se inscrever no evento. Só em você ter inscrito num evento, utilizando o resumo,
você já está pontuando no Lattes na aba participação em eventos acadêmicos. Você nem apresentou, você nem tem artigo completo, você não fez nada, você se inscreveu submetendo um resumo. Maria Eduarda, isso já me permite pontuar no Lattes? Já, em participação em eventos acadêmicos, né? Nesse caso, como participante, não apenas como ouvinte. Bom, e aí você usou o resumo para se inscrever no evento em uma modalidade específica de apresentação. Uma apresentação oral, que normalmente dura em torno de 10, 15 minutos. Ela é muito rápida, muito curta. Muita gente morre de medo de apresentação oral, mas não há o que temer. A gente, inclusive, pode fazer uma oficina de passo a passo de apresentação oral. Ensino vocês a fazer os slides da forma correta. Como é que você roteiriza a sua fala, porque tem gente que acha que tem que passar 15 minutos de conteúdo direto, e não é assim. Existe um roteiro de fala adequado. Depois vocês podem me dizer aqui no chat se tem interesse ou não por uma live de apresentação, tá? E aí você vai apresentar o seu conteúdo. Maria Eduarda, eu não tenho artigo. Eu só tenho um resumo, eu não tenho um artigo. Eu posso apresentar? Pode. Os editais dos eventos universitários, eles pedem separadamente, eles pedem um resumo como condição de participação do evento, e depois eles fazem uma chamada para o envio dos artigos a serem publicados nos anais do evento, tudo bem? Então, você pode apresentar sem ter um artigo. Basta você ter um conteúdo, que eu vou ensinar a vocês como é que vocês recortam conteúdo para um resumo, tudo bem? Essa apresentação pode ser oral, como eu disse, 10, 15 minutinhos. Essa apresentação pode ser pôster, banner, pode ser online, dependendo do evento. Então, você vai apresentar o conteúdo, tá? Não importa como. Aqui você já bateu o segundo item do Lattes, que é a apresentação. Pode ser oral, pode ser pôster, mas você fez uma apresentação, isso já conta no seu Lattes. E a gente não saiu do resumo até agora, veja bem. A terceira pontuação no Lattes é a publicação. O resumo que você envia, ele é publicado nos anais, perdão, nos cadernos de resumo do evento. Eu até trouxe um aqui, o que eu queria mostrar para vocês. Queria não, vou mostrar a vocês alguns exemplos. Aqui, ó, é um caderno de resumos. Você enviou o resumo, foi aceito pela comissão e ele vai ser publicado em um caderno como esse aqui, ó. Tá? Isso já é publicação. Então, você pontuou pela terceira vez. Vai pontuar ou pode pontuar pela quarta vez, que é o material didático. Vejam bem, quando você fez a sua apresentação, seja ela oral ou através de pôster ou banner, você montou um conteúdo. Você meio que pegou o conteúdo do resumo e transformou em um outro gênero, que foi o gênero de uma apresentação, concorda? O banner é um gênero, o pôster é um gênero. É por isso que eu digo que o resumo, ele é o gênero gerativo, ele gera outros. Você pegou o conteúdo do resumo e transformou esse conteúdo em um outro gênero na apresentação. O gênero, por exemplo, de apresentação oral, um banner, um pôster, tudo bem? Eu posso utilizar esse material que eu construí de conteúdo e divulgar como sendo material didático. Eu posso divulgar em qualquer plataforma de acesso aberto, porque o currículo Lattes, ele pede somente a URL, que é o link. Vamos supor que eu coloquei isso daqui, esse material didático, em um blog, em um site. Pode ser, inclusive, uma conta pessoal, desde que não seja um perfil pessoal do Instagram, né? Você tem que ter um perfil ali profissional, aberto, tá? Tem que ser sempre aberto, para a comissão, os pareceristas, considerarem aquilo ali como sendo produção técnica ou produção de material didático. Aí aqui entra o material didático. Essa apresentação, por exemplo, que eu estou fazendo, ela poderia ser a apresentação de um evento. O nome da minha apresentação é Como Fazer um Resumo. Aí eu apresentei. Vocês concordam que eu transformei o meu conteúdo em um slide? Fiz uma sequência de slides. Eu posso pegar o PDF desses slides, que está no Canva, transformar em um link e colocar aberto, né, de acesso aberto, e colocar no meu currículo nesse exato instante. E eu estou ali pontuando no item material didático. Então, outras pessoas que tenham interesse em acessar os meus slides, ela vai apenas acessar o link, né? E vai poder visualizar, vai poder acompanhar esse conteúdo mastigado, didatizado. Então, isso daqui é um material didático. Você pode fazer a mesma coisa com os seus slides de apresentação. Aí eu pergunto a vocês,
Quantas vezes você apresentou seminário na sua vida durante a graduação e você nunca reutilizou esses materiais como material didático? Aí chega uma seleção de mestrado, doutorado, você fala assim: meu Deus, eu não tenho nada. Você tem e é muito. Só que você não sabe que tem. Provavelmente você perdeu esses slides aí nos seus e-mails, anos e anos atrás. Você perdeu esses esquemas que você fez, os resumos dos conteúdos, porque você só fez para aquela apresentação específica, ou somente para passar naquela disciplina e nunca mais reaproveitou. Então, a partir de agora, você já tem uma outra visão. Por isso eu digo, o resumo é um gênero gerativo. Dele você gera muitas outras produções. E ainda temos uma última, que é o método 5 em 1, né? Que é a divulgação científica. Você pode gravar a sua apresentação e, novamente, torná-la pública através de um link. Pode ser site, blog, YouTube, redes sociais, desde que seja acesso público, tá? Para colocar a URL no currículo Lattes. Aí você pode colocar a sua gravação como divulgação científica. Maria Eduarda, mas eu tenho vergonha de aparecer falando no vídeo. Bom, você pode não necessariamente usar a gravação da sua apresentação, mas você pode gravar depois, em casa. Você pode gravar sem aparecer, só comentando, por exemplo, o seu material. E aí isso pode ser contado como divulgação e popularização científica. Eu poderia acrescentar aqui uma sexta produção. Vocês conseguem imaginar o que é? Ela é dentro da. Olha aí, a Rosa já está entendendo a ideia de geração. A Rosa colocou aqui, ó, podcast. Posso transformar. Se eu tiver uma conta de podcast, né, com a URL sempre, repito, não pode ser acesso privativo, particular, fechado, tem que ser sempre aberto, tá? Eu posso comentar, eu posso gravar 50 minutos, se eu quisesse gravar só esse áudio aqui, colocar no podcast público, né? Isso é divulgação e popularização da ciência, tá? A Rosa já sacou da quantidade de conteúdos que eu posso criar a partir disso. Tem ainda uma sétima, olha que ponto a gente chegou, e tudo isso, gente, é um conteúdo só que você fez para um resumo. Temos ainda uma sétima possibilidade. Aqui tem 5, a Rosa indicou o podcast, temos ainda uma outra, que é trabalho técnico. Como assim trabalho técnico, Maria Eduarda? Imagine o que eu estou fazendo agora? Imagina que a gente está num evento. Eu já bati todos esses pontos. Eu já participei do evento, eu apresentei, o meu resumo está lá nos cadernos. Eu vou compartilhar meus slides como material didático. Eu pego essa gravação, boto no YouTube, é divulgação científica. Eu comento sobre isso num podcast, seja eu a dona do podcast ou uma convidada. Eu ainda tenho uma sétima possibilidade, que é sair do meio acadêmico. Imagine que eu pegue esse conteúdo e transforme ele em uma palestra, oficina, mini curso, seminário, o que quer que seja, e eu dê, por exemplo, para uma. Eu ministre esse conteúdo, pode ser uma palestra, um seminário, uma oficina, para uma escola. Eu vou pegar esse conteúdo, sou professora, por exemplo. Eu vou montar uma proposta de aula ou de palestra extra para a escola, para professor, para aluno, sei lá o quê, para um evento específico, por exemplo, aqui eu acho que tem um Ceará Científico, e aí, sei lá, eu proponho isso para a escola, eu quero apresentar uma palestra para ensinar professores e alunos a criar resumo. Pronto, eu acabei de construir um material novo, a partir do mesmo conteúdo do resumo, só que agora ele é técnico, porque ele já fugiu um pouco da cultura acadêmica, e ele vai ser, então, usado para outros setores, outras áreas. O currículo Lattes também conta, pode ser popularização científica, se for aberto, se for uma coisa fechada, particular, ele vai contar como trabalho técnico. Basta você ter uma declaração da escola dizendo que você apresentou, por exemplo, ou da empresa onde você apresentou. Basta isso. Você pode, tem tantas possibilidades, você pode propor alguém, né, uma coautoria, por exemplo, Rosa e Luciete. E aí vocês fizeram tudo isso aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, que eu estou comentando, que vocês estão sugerindo.
E aí, como trabalho técnico, vocês podem propor para a própria coordenação do curso de vocês, de graduação, de especialização, mestrado, olha, eu gostaria de fazer uma apresentação, uma mesa redonda, de 1 hora, e uma tarde qualquer, numa terça-feira à tarde, eu queria apresentar para a revista do meu programa, ou para a turma do primeiro semestre do meu curso, um passo a passo de como fazer um resumo. Pronto, a coordenação dá uma declaração de que você realizou a atividade, e pronto, já está contando. Então, a visão que eu quero que vocês tenham é de estratégia. Tudo aquilo que vocês estão lendo, que vocês estão estudando, é passível de ser transformado em um resumo. E a partir do resumo, você pode gerar várias outras produções. Quando a gente vê um currículo Lattes, e eu estou falando isso até por experiência própria, né? No final do meu doutorado, mais do que hoje, afinal de contas, né? Porque eu fui mais para o empreendedorismo, estou no pós-doc, mas o nível de produtividade diminuiu em relação ao meu doutorado. No final do doutorado, eu produzia muito, e sempre tinha alguns amigos falando assim, Maria Eduarda, mas como é que você produz tanto? 15 artigos, 3 internacionais, a minha aba de participação em eventos, eu acho que tem uns 46, 50 e poucos eventos, assim, que eu já participei. E como é que você pensa, como é que você faz isso, né? Como é que você pensa em fazer isso? Como é que você dá conta disso? Eu sempre recebo coisas assim, perguntas assim, quando eu abro caixinha, por exemplo, nos stories. E na cabeça das pessoas, olha que interessante, e vocês já não vão pensar assim, né, porque vocês estão bem mais avançados do que, sei lá, a maioria dos acadêmicos. Na cabeça das pessoas, cada item desse é um conteúdo novo. Eu produzi uma coisa quando eu fiz resumo, aí quando eu fui para o evento é outra coisa, a apresentação é outra coisa, é como se eu estivesse produzindo novas coisas o tempo todo, quando na verdade eu só produzi intelectualmente uma vez, que foi o meu conteúdo original, aquele que está no meu resumo. Dele, eu desmembrei isso daqui tudo. Aqui eu coloquei 5, com a ideia do podcast da Ana, da Mariana, 6, perdão, da Rosa. Com a ideia do trabalho técnico que eu comentei aqui com vocês, 7. Pode ser um trabalho técnico fora da universidade ou dentro, 8, que aí você conta são duas coisas diferentes. Você pode fazer uma apresentação numa escola de como produzir resumo e ter uma declaração daquela participação, e você pode, além disso, apresentar na própria universidade, né? Então, uma declaração da coordenação, por exemplo. Então, a gente consegue fazer isso render frutos. Então, não é que você vai produzir com muito sofrimento o tempo todo uma coisa 100% original. Não, você vai fazer aproveitamentos, né? Isso é importante que vocês entendam. Aqui eu queria chamar a atenção para 2 pontos que eu destaquei aqui em vermelho. Se vocês estão achando muito a ideia de produzir resumo e dele gerar todos esses trabalhos que eu citei e que vocês estão mencionando aqui no chat, imagine se eu acrescentar mais esses 2 pontos. Que 2 pontos são esses? O primeiro é o da coautoria. Vamos supor que Mariana e Rosa façam um acordo e as duas vão produzir resumos para os encontros universitários da UFC. A Mariana é coautora da Rosa e a Rosa, a Luciete, né, aqui é a Mariana, e a Rosa é coautora da Luciete. Então, uma é coautora do trabalho do outro. Em vez de ser 5 produções, vocês vão ter 10. Vocês vão ter 10 itens no Lattes de vocês em um dia de evento. Tanto é assim, que aí eu queria chamar a atenção para vocês, para esse ponto aqui que tem no edital do caderno no edital do Encontros Universitários da UFC. Tem assim, ó, cada estudante só poderá participar como autor principal de apenas um resumo, dentro do mesmo evento, mas podendo participar como coautor de quantos trabalhos desejar. Então, você pode ser coautor de 5 resumos. Ou seja, você pega isso daqui e vai multiplicar por 5. Por aí vai. Então, são várias rendimento, né? A gente pode falar de rendimento de produtividade quando você pensa na estratégia de coautoria. E tem ainda o reaproveitamento. O reaproveitamento, gente, não é autoplágio, não é você pegar o mesmo resumo que você mandou para a UFC, por exemplo, e aí você manda para os encontros universitários da UES. Isso configura autoplágio, o que é crime. Você não deve fazer isso.
Mas você pode fazer um reaproveitamento, que é isso. Vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo só para vocês. Você que está fazendo projeto de pesquisa para uma seleção ou para uma qualificação, ou mesmo para estar lendo para uma prova numa disciplina. Eu posso fazer um resumo para apresentar só com conteúdo teórico. Vamos supor, no meu caso, eu trabalho com violência política de gênero no meu pós-doc. Eu posso fazer vários recortes do meu conteúdo, por isso é reaproveitamento. Por exemplo, uma parte da minha pesquisa tem teoria. Então, eu posso fazer uma apresentação só com teoria? Posso, eu vou criar um resumo cujo propósito é mostrar as variadas concepções da violência política de gênero. Só isso que eu vou mostrar. Isso é conteúdo e é um resumo. Pronto. Mandei para o evento, vou pontuar aqui, ó, 5, mandei para o da UFC. Aí, para o da UES, para eu não incorrer no autoplágio, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um reaproveitamento do meu conteúdo. Ora, na UFC eu só mostrei a parte teórica. Então, nesse da UES, eu vou reaproveitar, vou pegar um pouquinho dessa parte teórica que eu já tenho, bem elaborada, já tenho o material pronto, já tenho um resumo que eu já fiz no encontro da UFC. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma parte analítica. E aí o meu resumo, o meu conteúdo vai ser aplicação do conceito de violência política de gênero no caso X. Aí eu pego e vou aplicar o conceito no caso X. Pronto, eu já tenho agora o quê? Um segundo trabalho. Então, a ideia de reaproveitamento não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é você copiar o mesmo trabalho, porque isso não existe. Quer dizer, não deveria existir, né? Porque é um crime, autoplágio. A ideia do reaproveitamento é você fazer recortes. Por isso que eu digo que não é inteligente você se esforçar para pegar um conteúdo inteiro de uma disciplina. Imagina quantos autores, livros, artigos você leu numa disciplina. Pegar o conteúdo inteiro do projeto, imagina quantas coisas você já leu para montar o seu projeto. Não é você pegar tudo isso e colocar no resumo, é você fazer um recorte. Eu posso fazer um recorte para trabalhar só um conceito. Outro recorte que eu poderia fazer, vamos supor que foi os encontros universitários da Unifor, agora que abriu. Eu posso pegar o meu mesmo conteúdo e fazer um recorte diferente. No da UFC, eu trabalhei só com as concepções de violência. Pronto, foi um trabalho. No da UES, agora eu vou aplicar um conceito no caso X. Para o da Unilab, eu vou comparar um autor com outro. Pronto, meu trabalho vai ser uma comparação entre uma comparação da violência política de gênero na concepção dos autores X e Y. Pronto, comparei. Fiz um recorte. Entendem? Então, a ideia aqui do rendimento, quando eu falo do reaproveitamento, não é você copiar, é você saber fazer recortes dentro do seu conteúdo. Se você raciocinar dessa forma, você tem, com um único conteúdo, por exemplo, você pode pegar o conteúdo de uma só disciplina na sua vida, de um só projeto, de um só tema que você esteja lendo, e você transformar esse conteúdo em infinitos trabalhos que você pode apresentar, se você souber fazer esses recortes. Vocês entenderam esses adicionais, coautoria e reaproveitamento? Me digam aqui se ficou alguma dúvida, porque isso pouquíssimos acadêmicos fazem. Enquanto vocês vão me dando aqui uma resposta no chat, só compartilhar com vocês uma experiência. Quem faz muito levantamento bibliográfico, e eu faço demais, a gente consegue notar isso densamente, amplamente naqueles autores. Eu estava gravando as aulas para a turma da Unilab, as aulas da prova escrita. E aí, tem um livro, preste atenção, ó, tem um autor que é referência na área X. Preste atenção no meu raciocínio. E aí o edital indicou um livro dele. Aí eu fui pegar o livro e fui ler. Só que eu tive a curiosidade de pegar esse livro e fazer várias buscas no Google Acadêmico, em outros buscadores, para eu saber, conhecer mais a produção daquele autor. E o livro dele, gente, era basicamente uma cópia da tese. Só que a tese é um gênero acadêmico, é diferente de um livro. Então, ele transformou a tese em um livro. Quando eu fui puxar os artigos eram capítulos da tese. Aí você vê assim, meu Deus, como é que o cara em um ano conseguiu, sei lá, fazer 15 produções? Como é que é possível? São 15 produções de um único conteúdo. Ele fez recortes do conteúdo, né? É isso que é inteligente, é que eu quero que vocês aprendam a raciocinar dessa forma. Tudo bem?
Pois é, Rosa, essa questão do autoplágio foi exatamente isso, não é uma cópia, é um recorte. Você não vai fazer o mesmo, pegar o mesmo conteúdo na íntegra, você vai recortar. Então, eu quero que vocês, a partir de agora, pensem em possíveis recortes. Imagine que você está numa disciplina. A professora vai fazer uma prova e você está estudando para aquela prova, tudo bem? Então, você pode ali fazer um recorte de trabalhar o tema na visão do autor X. Isso é um recorte de conteúdo, é um trabalho. Você mandou isso aí para a UFC, por exemplo. Aí, para a UES, em vez de fazer só de um autor, você vai comparar esse autor Y com o autor X. Já é outro recorte. Aí, para um terceiro evento, você nem trabalhou só um autor, nem comparou os dois. Você fez uma aplicação, uma análise. Já é outro trabalho. Entende? Então, a ideia do reaproveitamento não é copiar, é você saber recortar. Exatamente, Lucete, uma visão bem mais ampla de resumo. Na sequência, já entrando aqui nos últimos passos da nossa oficina, agora que vocês já articularam o raciocínio, é por isso que durante esses primeiros 60 minutos da nossa oficina, eu realmente me dediquei, me engajei para que vocês pudessem reformular o raciocínio de vocês. Eu imagino que a visão que vocês tinham de resumo antes da oficina para agora é completamente diferente. E eu acho que dois pontos são essenciais para vocês saírem dessa oficina e levar para a vida. Esses dois pontos são extremamente estratégicos. O primeiro ponto é: toda vida que você tiver de pensar, toda vida que você tiver de fazer um resumo, nunca mais pense o resumo como sendo um simples parágrafo. Vocês vão ver sempre esse esqueminha na cabeça de vocês aqui, ó. O resumo gera outros trabalhos. Toda vida eu quero agora que vocês pensem assim. Tá? A primeira chavezinha que eu quero abrir na mentalidade de vocês. O resumo gera outros trabalhos. Nunca é ele sozinho. A segunda chave que eu espero ter aberto na mentalidade de vocês é a ideia do recorte. O conteúdo, gente, é intangível. Todo conteúdo intelectual é intangível. O que é intangível? Você não consegue esgotá-lo e colocar limites. Ou seja, todo conteúdo pode ser recortado para vários conteúdos. Se você está fazendo um levantamento bibliográfico, um conjunto de leituras, por exemplo, sobre educação inclusiva, você pode recortar um trabalho só para conceituar a educação inclusiva. Um segundo trabalho para um outro recorte, por exemplo, comparar a visão de educação inclusiva de um autor e de outro. Um terceiro trabalho, um trabalho de análise. Tem ainda o relato de experiência, que é você relatar ali a sua experiência em um episódio específico que envolve ali a educação inclusiva. Análise de documentos sobre a educação inclusiva. Problemas na definição da educação inclusiva. Eu dei aqui 5 recortes. Existem vários, se você parar para pensar no próprio conteúdo. Então, essa é a segunda chave que eu espero ter aberto na mentalidade de vocês. Aprender a recortar conteúdo. Isso faz com que você consiga render mais, gerar mais produções, de uma forma menos trabalhosa, porque são conteúdos mais pontuais, mais fáceis de serem manuseados, tá? Consegue, então, ter uma produtividade muito maior, de uma forma bem menos cansativa e mais estratégica. Tudo bem? Muito bem. Agora a gente vai passar, então, para a elaboração do resumo, que são 4 etapas. Agora que a gente já tem um raciocínio bem afinado sobre o que é resumo, do raciocínio, agora a gente vai para a prática. São 4 passos, tá? O conteúdo, o tipo, a estrutura e a adequação. Coisa simples, olha só. O primeiro passo é o conteúdo. E aí eu retomo o que eu estava falando há pouco com vocês. O que é que você vai transformar em resumo? O que que eu posso transformar em resumo, Maria Eduarda? Qualquer conteúdo científico. Maria Eduarda, eu não tenho análise. Eu posso ainda assim apresentar um trabalho? Pode, o seu trabalho vai ser bibliográfico. Chama-se trabalho de revisão bibliográfica. Você foi apenas lendo vários autores que estão falando sobre aquele conceito ou aquele tema, e você resolveu apresentar um trabalho mostrando essa variedade de concepções. É um trabalho bibliográfico.
Maria Eduarda, eu não tenho nenhum trabalho bibliográfico, porque eu ainda estou estudando só um autor, eu não tenho essa diversidade de autores, estou estudando só um, isso é conteúdo? É. Você vai apresentar o tema ou a visão segundo aquele autor especificamente, naquela obra especificamente. Isso é conteúdo. Eu quero que vocês entendam o seguinte: conteúdo não é só aquele produto final, porque a gente pensa assim, o conteúdo é quando você já tem um artigo, o conteúdo é quando você já tem um ensaio, e não é. O conteúdo, ele está lá desde o momento que você está lendo. Eu estou lendo um autor X, eu estou lendo um artigo, nesta linda tarde de sábado, Maria, eu estou lendo um artigo, porque eu estou pensando, talvez, em usar esse artigo futuramente para um projeto de pesquisa. Estou lendo esse artigo e eu vi outros textos. Isso já é conteúdo? Já. É só você saber organizar e dar um foco, que é o recorte. Tudo bem? Aí você tem um conteúdo. A Juliana pergunta: produção de uma atividade avaliativa pode ser objeto de resumo? Qualquer conteúdo pode ser transformado em um resumo. O trabalho que vocês vão ter é de dar um direcionamento desse conteúdo, é um recorte desse conteúdo que você vai ter que pensar. Por exemplo, produção de uma atividade avaliativa. Você vai falar sobre o processo de produção dessa atividade? Você vai relatar a experiência de produção dessa atividade, as dificuldades dessa produção, o passo a passo da produção. Aí só a Juliana sabe porque é o que ela está lendo, o que ela está estudando, entendeu, Ju? O trabalho que tudo que vocês estão lendo é conteúdo. O que vocês estão fazendo agora é produção de conteúdo. Vocês não estão só recebendo informações. Vocês já estão aprendendo a fazer recortes. O caso da Juliana aqui, ela já está aprendendo a fazer recorte. Então, é conteúdo. A partir de agora, tudo que vocês acessarem é conteúdo. Tudo bem? Para ser transformado em um resumo, basta que você dê um direcionamento, que é o que eu estou chamando de recorte. Porque o resumo, uma das primeiras frases do resumo é qual é o seu objetivo, né? O objetivo do seu estudo. Esse estudo pode ser analítico, só conceitual, só teórico, só de revisão bibliográfica pode ser também. Mas ele tem que ter um objetivo, tudo bem? Então, esse é o conteúdo. O conteúdo pode ser qualquer conteúdo de natureza científica, obviamente, né? Então, você que está estudando para o projeto, nem passou ainda no mestrado, mas você já tem uma bagagem, por exemplo, teórica, capaz de você poder apresentar aquele conceito ou aquele autor, então isso já é conteúdo. Você está numa disciplina estudando para uma prova, então tudo que você está lendo já é conteúdo. Eu quero que vocês, a partir de agora, abram, despertem os olhos de vocês para todas as atividades de estudo e leitura que a gente acha que é passiva, que está ali no off, e, na verdade, isso dali já é o próprio conteúdo. Tudo bem? Pronto. Aí você selecionou. Então, Maria Eduarda, eu vou trabalhar com esse conteúdo aqui. Qual é o próximo passo? Você escolheu o conteúdo, tá? E tem que focar nele, porque senão você vai ficar também perdido. Tudo é conteúdo, e aí você vai querer trabalhar com tudo, não vai dar certo, tá? Para cada resumo, pense em um conteúdo. Depois, você vai observar qual é o tipo de resumo. Na maioria esmagadora das vezes, a gente só vai ter o tipo simples, que é esse parágrafo normal, que os eventos pedem, que as revistas pedem, que é a estrutura que eu vou mostrar para vocês hoje. Esse é o resumo simples. Quais são os outros tipos? A gente tem duas classificações segundo a BNT. O tipo, ele é classificado em relação à extensão, então ele pode ser simples ou expandido. O simples é esse parágrafo, que é o que realmente circula e que as revistas e os eventos pedem. Então, você tem que saber fazer o simples, né? E o expandido. O expandido é a mesma coisa do simples, só que você escrever, em vez de você escrever uma frase, você vai fazer um parágrafo. Eu vou explicar daqui a pouco como funciona. É só para vocês entenderem que o simples é um parágrafo e o expandido são vários, é como se fosse uma lauda inteira, tá? Uma página inteira. É o resumo expandido. Fora essa classificação, tem uma outra, que é a do conteúdo. Seu resumo ele pode ser indicativo, informativo ou crítico. O indicativo, ele não detalha informações. Sabe aqueles resumos que a gente vê assim de filme ou série? Você vai dar uma olhada assim na sinopse, aparece ali só uma ideia geral.
Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, eu vou até mostrar um exemplo de resumo indicativo, ele é só geralzão. Existe o resumo informativo, que é o que vocês têm que fazer, porque é esse que é pedido nos eventos, nas revistas. Que é esse normal, né, que tem os objetivos, fundamentação teórica, metodologia. E tem o resumo crítico, que, assim, raramente é solicitado, que é um resumo em que você vai se posicionar, vai dar ali sua visão, como se fosse uma espécie de resenha, só que na forma de um resumo, né? Entre esses tipos, eu só quero que vocês façam dois, que é o simples, que é um parágrafo só, e o informativo, que é o detalhado. É esse resumo que circula realmente na cultura acadêmica, que é o que a gente vai aprender a fazer, tá? O próximo passo é a estrutura, que eu já trouxe ela montada para vocês. Então, é só Ctrl+C, Ctrl+V. Independentemente do conteúdo, você vai encaixar essa estrutura, que é uma estrutura de sequência frasal. O resumo, ele indica em cada frase uma seção do seu trabalho, ou do seu conteúdo, tá? E é uma estrutura geral, a estrutura dada pelos guias de normalização, pela BNT, e nos exemplos que eu trouxe, vocês vão ver que essa estrutura se repete, então pode confiar que ela é a mesma para todos os resumos, tá? E último ponto, nunca se esquecendo de adequar. Se o resumo é para uma revista que tem uma pegada social, então fale de elementos sociais no resumo. Se é o evento que é social, fale de eventos sociais no resumo. Se o evento, como esse da UFC, ele traz uma temática X, tenta encaixar ou relacionar com isso lá no resumo, né, que são as questões de adequação. Então, resumindo, primeiro passo, selecionar um conteúdo, qualquer que seja que você esteja estudando ou lendo. Segundo, escolher o tipo. Aí não tem nem para onde correr, é o resumo simples. Terceiro, montou a estrutura, que é o que a gente vai ver agora. E quarto, é a adequação. Você vai ler cada evento e vai adequar para ele, o que está, algum valor, alguma ideia, você vai levar ela para o seu resumo, tá? Bom, aqui a gente entra na estrutura geral do resumo e vocês vão ver que ela é super, super simples. O resumo, como eu falei para vocês, não se deve pensar o resumo como sendo a condensação de um conteúdo. Se você pensa assim, você vai sofrer horrores tentando fazer um resumo e não vai conseguir, porque o resumo não é isso. Resumo não condensa conteúdo, resumo indica conteúdo. Então é assim, ó. A primeira frase, o resumo é uma sequência de frases. Na primeira frase eu vou dizer qual é o tema. Na segunda frase eu vou dizer qual é o objetivo geral. Na terceira frase eu vou dizer quais são os específicos, ou pelo menos um deles. Na quarta frase, eu trago a fundamentação teórica, teoria, autor e conceitos. Na quinta frase, eu trago a descrição da metodologia. E na última frase, eu trago os resultados, se eu tiver. Maria Eduarda, e se eu não tiver resultados, você vai escrever assim, ó, espera-se alcançar, né? Você vai colocar ali como sendo uma expectativa de resultados, se essa pesquisa não tiver resultados, tá? Ainda, vai colocar aqui. Olha que simples. Mas só é simples agora. Agora que você tem um raciocínio estratégico de resumo, e agora que você sabe que o resumo não é para explicar conteúdo, não, ele só indica. Eu não tenho que explicar a base teórica, eu só tenho que dizer quem é. Eu não tenho que explicar a minha metodologia, eu só tenho que dizer o que é, qual é meu corpus. O corpus é composto de isso, isso, aquilo. A minha base teórica é composta de fulano, fulano de tal. Os resultados que eu encontrei são X e Y. Ou então, os resultados que eu espero encontrar são X e Y. Isso é um resumo. Eu queria. Então, só é simples porque você entendeu que cada frase dessa não é para explicar, ela é apenas indicativa. Essa é a estrutura que vale para qualquer resumo, tá? De revista e de eventos. O que eu quero que vocês entendam, e aqui eu vou chamar atenção para alguns pontos, tá? Só é simples se você entender esses pontos. Primeiro ponto, vocês já sabem, não é para explicar, ou justificar ou explanar, é só para indicar. Esse é o primeiro ponto. Então, o esforço cognitivo que você vai fazer para tentar explicar o trabalho no resumo é à toa. Você vai se cansar, se estressar à toa, porque não é para explicar, você não vai conseguir explicar um mundo de coisa que você leu em um parágrafo.
em um parágrafo. Então, esse é o primeiro ponto. Não é para explicar, explanar, justificar, é apenas para indicar. Segundo ponto, que eu quero que vocês entendam, tá? A frase 4, 5 e 6, em vez de uma, podem ser duas frases. Preste atenção, se o evento ou a revista colocar uma extensão grande para resumos. Normalmente o resumo ele é muito pequenininho, tem 250, 300 caracteres, ele é um parágrafo de 5 linhas. Mas às vezes o evento ou a revista pedem bem mais, por exemplo, resumos de até 500 caracteres, 600 caracteres. Então é quase uma lauda. Aí você pode escrever mais. Mas onde é, Maria Eduarda, que eu escrevo mais? Preste atenção. É sempre nas frases 4, 5 e 6. Nas outras é uma frase só, tá? Então, fundamentação teórica, eu posso escrever até duas. Frase 5, metodologia, posso escrever até duas. Frase 6, resultados, posso escrever até duas. Maria Eduarda pode 3, 4. Não se deve. Por quê? Porque aí o seu resumo vai perder a característica de concisão. Então, a ideia é você indicar toda, não é explicar, é indicar todas as informações em uma, no máximo, duas frases e ponto. Da terceira, quarta em diante, já descaracteriza a natureza de concisão de um resumo, tá? Esse é o segundo ponto para o qual eu chamo a atenção. Frases 4, 5 e 6 podem ser duas para cada. E o terceiro e último ponto para o qual eu chamo a atenção é que, em alguns casos, e você só vai fazer isso, preste atenção no que eu vou falar, se você tiver bom domínio de texto. Maria Eduarda, eu não sou a melhor pessoa que vai escrever os melhores textos. Então, é só aplicar essa sequência que está aí aparecendo para vocês. Agora, se você tiver um bom domínio de texto, você pode alternar essas frases. Onde é que eu alterno? Eu alterno sempre as frases 4, 5 e 6. Eu posso mudar um pouquinho a posição delas. As frases 1 e 2, às vezes a 3, mas especialmente a 1 e 2, eu não mudo de posição. Se eu não mudo de posição, se eu não tiver bom domínio de texto. Se eu tiver um bom domínio de texto, eu posso mudar, tá? Então, assim, Maria Eduarda, não escrevo tão bem assim, estou um pouco inseguro em relação ao meu texto, então você vai seguir essa sequência que eu mostrei para você bonitinha. Agora, Maria Eduarda, eu escrevo bem. Eu posso alternar um pouco a ordem dessas frases, meu texto não vai perder a coerência. Tudo bem. Desde que todas essas frases contenham no seu resumo. Não pode faltar nenhuma delas. O que eu já recebi, gente, de revista e evento de frase que não, de resumo que não bota objetivo, resumo que não bota a metodologia, não é aceito de jeito nenhum. Tem que botar. Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês entenderam aqui, né? Na frase 1 é só o tema. Por exemplo, o meu tema da minha pesquisa é violência política de gênero. Vou colocar lá. Este trabalho explana a violência política de gênero. Ponto. Disse o tema. Aí a frase 2 é meu objetivo. O seu objetivo geral é. Não, 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 não. Frase 2. Aí na 3, mais especificamente, pretendemos isso e aquilo. Objetivos específicos. Frase 4. Para alcançar esses objetivos, esse trabalho lança mão da teoria X e os conceitos tal e tal. Massa. Frase 5. Para isso, adota-se o método qualitativo, pesquisa de campo com análise documental. Pronto. Com corpus tal. Frase 5. 6. Os resultados alcançados apontam para isso e aquilo. Ou então, os resultados que se espera apontam para isso e aquilo. Pronto, você tem um resumo. Eu quero fazer uma pequena atividade com vocês. Eu trouxe aqui esse caderno de resumos, que vocês também vão ter acesso. Eu acho ele maravilhoso, porque ele tem todos os tipos. Eu procurei tanto um caderno que, para não ficar vários exemplos espalhados, né, para vocês, um caderno que tivesse todos eles juntos. E aí eu vou comentar aqui com vocês. Eu trouxe dois, queria comentar dois. 17, deixa eu só vir aqui para um. Aqui, ó.
Vocês se lembram que eu falei há pouco que tem um resumo informativo, que é aquele que não traz detalhes, que são essas frasezinhas que eu disse, ele é só tipo uma sinopse do que vai acontecer? É esse aqui, ó. É o exemplo de resumo do Ataliba Teixeira de Castilho, da USP. É um resumo para a conferência. Ele diz assim: veja como ele não é rigoroso naquelas frases, né? Ele diz assim: na conferência, professor Luiz Antônio Marcuski, Contribuições para os Estudos Linguísticos. Após rápida biografia do homenageado, vou concentrar-me nos estudos da oralidade e sua importância para a formulação de teorias linguísticas, desenvolvendo os seguintes argumentos. O microcosmo de interação conversacional para o macrocosmo da construção de uma língua natural, marcas da interação na construção do texto, estratégias conversacionais e princípios linguísticos. O que é que vocês notam de diferente dessa estrutura que eu acabei de mostrar? É só para vocês entenderem a diferença entre um texto informativo, que é o que vocês vão aprender a fazer, e um indicativo. Esse parágrafo aqui, ele é indicativo. Como assim? Ele não detalha coisas. Ele não detalha base teórica, vocês estão vendo aqui alguma base teórica? Ele não detalha metodologia, objetivos específicos, resultados. Ele só mostra uma visão geral. Vocês conseguem entender? Sim ou não? Me contem aqui no chat. Esse não é o resumo que eu quero que vocês foquem. Eu trouxe ele para vocês terem uma ideia do que é um resumo indicativo. Ele não colocou objetivo nenhum, não é só assim, Exatamente. pelo que eu entendi, ele só colocou informações da conferência, Só informações isso. nas temáticas apresentadas na conferência. Exatamente. Muito bem, Lucete. Então, esse aqui é o resumo indicativo. Eu só trouxe, não é esse que vocês têm que focar e aprender a escrever. Por que eu trouxe? Para vocês não ficarem perdidos quando vocês encontrarem nos manuais, assim, existe um resumo indicativo e você não sabe o que é. Agora você sabe. Ele é só uma visão geral, informando, como a Lucete, ele só informa o que é que vai acontecer ali, tá? Os resumos que eu quero que vocês aprendam são os dois seguintes que eu vou comentar. Aí eu quero que a gente faça aqui um esforço de identificação, tá? Esse aqui é da Áurea Zavan, da UFC. Tradições discursivas em Autos de Querela. Uma análise dos deíticos espaciais e temporais. Eu vou pontuando frase a frase para vocês me falarem que frase é essa. Por exemplo, essa frase é o tema, essa frase é o objetivo, essa frase é fundamentação teórica, tá? Vamos lá fazer esse exercício. Primeira frase. Este trabalho tem como objetivo maior investigar tradições discursivas que caracterizam o gênero alto de Querela, um gênero de domínio jurídico. Essa frase é o quê? Dentro dessa nossa estrutura. Objetivo geral. Isso. A próxima. O auto de querela ou denúncia é um tipo de documento do Brasil colonial destinado ao registro de crimes feito pela vítima ou parte interessada ao juiz da comarca. Que frase é essa? É o assunto, a temática Isso, e o objetivo. exatamente, é o tema, é o assunto. Eu quero que vocês entendam que ele não juntou um com o outro, é uma frase só. Ou, perdão, são duas frases separadas. Na primeira eu tenho um objetivo, na segunda eu tenho um tema. Maria Eduarda, mas você disse que primeiro é o tema, depois é o objetivo. Sim, essa é a estrutura padrão. Mas como eu falei para vocês, se você tiver um bom domínio de texto, você consegue inverter a ordem e o texto não perder a coerência. Por isso eu trouxe esse exemplo da professora Áurea. Aí as próximas frases. A concepção que norteia o estudo é a de tradição discursiva, utilizada na descrição histórica das línguas. Essa frase é o quê? As referências. Isso. Aí as frases seguintes, eu não vou ler para a gente não perder o tempo, mas só pela estrutura, ó, autor e ano, vocês já sabem que essa frase é das referências. Então, ela indicou aqui qual é a tradição de estudos, que é discursiva, e depois ela trouxe os autores, que são os analistas de discurso. Aí ela trouxe esse grupo aqui, ó, que é
có, iostei-rec, cabetec. E depois ela diz assim, ó, partindo ainda, ou seja, além dos que ela já comentou, né? Partindo ainda da concepção de Diggs proposta por Cavalcante e Levinson, aí ela continua ainda falando sobre a parte teórica. Aí a outra frase é assim, ó, a análise está baseada em 8 autos de querela, registrados entre os anos de 1802 e 29, todos pertencentes ao corpus, coletado e editado por Ximenes. Ao desvendar estratégias empregadas na introdução dos textos, até aqui, essa frase aqui, ó, que eu estou citando, ela é de que tipo? O tema já foi, objetivo já foi, base teórica já foi. Nessa nossa estrutura, ela se encaixa onde? Exatamente, Rosa, metodologia. Na frase seguinte, ela continua a desvendar as estratégias empregadas na introdução dos textos, então ela está falando quais são os elementos que ela está analisando de fato. E aí vem a última frase, acreditamos que os resultados obtidos podem nos ajudar a compreender melhor o uso de elementos deíticos, tal, tal, tal. Que frase é essa? Já está dizendo, né? O resultado. A Luciete respondeu uma coisa que eu recomendo muito para os meus alunos, principalmente quem não tem tanto domínio de texto. Quando vocês estiverem fazendo o resumo, usem as palavras que indicam a frase. Por exemplo, essa é a frase do meu tema, então diga assim, ó, o tema desse trabalho é tal, tal, ou o tema desse trabalho refere-se a não sei o quê. Está escrevendo a fundamentação teórica? Usa a expressão fundamentação teórica. Diga assim, a base teórica desse trabalho é composta por fulano, fulano, fulano. Por que eu recomendo isso? Porque nem todo mundo tem muita habilidade com a produção de resumos. Muitos de vocês vão começar a fazer resumo de verdade, digamos assim, né? Resumo, assim, de uma forma madura, agora. Então, é possível que vocês tenham dificuldade com o texto. Por isso que eu recomendo, usem realmente a expressão, objetivo, tema, base teórica, metodologia, resultado, usem, porque nós, pareceristas, quando a gente está avaliando o trabalho, é muito mais fácil, como foi para vocês acabaram de fazer o exercício que um parecerista faz. Quando eu recebo o resumo, a primeira coisa que eu faço é identificar os elementos. Se tiver faltando um, eu reprovo. Não está faltando nenhum elemento, eu vi que tem tudo, tem tema, a gente chama de leitura superficial, é a leitura da superfície do texto. Aí o parecerista vê assim, ó, tá aqui objetivo, tá aqui base teórica, metodologia, fundamentação, resultado, tem tudo. Ok, agora é que eu vou fazer a análise do conteúdo. Só em ter todos os elementos, o seu resumo já está ali bem na portinha para ser aprovado. O outro resumo que eu queria mostrar para vocês, esse material vocês vão receber, que é para vocês terem uma ideia de como as pessoas escrevem diferente, mas todas elas seguem a mesma estrutura, né? O próximo que eu queria mostrar é da professora Mônica, que nós perdemos recentemente. Ela é da linguística textual, uma grande referência na área de linguística textual, não é? Então, assim, se tem uma coisa que ela sabe fazer é texto, e eu queria mostrar um pouquinho do texto dela para vocês também identificarem. O texto dela é extremamente maduro, mas ele é mais criativo. Ele vai obedecer aqueles elementos das frases que a gente viu no slide anterior, mas de uma forma mais criativa. Ela começa assim, ó. A noção de intertextualidade de que tratamos aqui é mais estritamente definida porque requer evidência de marcas intertextuais em suas situações possíveis, que não se excluem. Aí ela vai dizer a situação A, a situação B. Essa primeira frase, veja que ela é longa, né? São 5, quase 6 linhas, mas é uma frase só, preste atenção, é uma frase. Às vezes a gente acha que uma frase é uma linha, não é, tá? Essa primeira frase, ela corresponde ao quê na nossa estrutura?
Ela está falando sobre o que nessa primeira frase? É a mesma estrutura, todos os resumos. É o assunto, é o tema. É o assunto. Diferentemente do resumo anterior, que era uma frase bem curtinha, né? Aqui não. Aqui ela adensa mais. Mas note que é o assunto. Ela não está falando de outra coisa a não ser o assunto. Aí aqui vem a dimensão um pouco mais criativa. Ela diz assim, ó, propomos, com base em Nobre, que as intertextualidades podem ser comprovadas pela relação entre textos específicos ou pela imitação do padrão de um conjunto de textos pertencentes a um dado gênero com finalidades lúdicas e satíricas. Que frase é essa? Eu quero chamar atenção para o verbo propomos, ele vai apontar para uma frase que vocês devem imaginar qual, e chamar atenção para o autor, Nobre 2014. Aí ela já inverteu a ordem, né? Ela partiu do tema e foi para o referencial teórico. Ela Isso. começou naquela estrutura tradicional que você colocou, mas nesse segundo ponto ela já adiantou o referencial teórico, antes dos objetivos. A Lucete entendeu. Além dela adiantar, e aí é a característica desse resumo dela, na verdade, ela vai espalhar a fundamentação teórica ao longo do resumo. Mas por que ela faz isso e não perde a característica da estrutura de um bom resumo? Porque ela, naturalmente, é a professora Mônica, né? Ela tem um excelente domínio de texto. Então, o texto dela não fica truncado. Se você não tem essa habilidade, né, você vai seguir aquela nossa mesma estrutura. Pessoal, para além da dimensão teórica que a Luciette identificou muito bem aqui, que ela já antecipou, né, com base, olha o termo que ela usa, base teórica. Que outro elemento vocês conseguem notar? Prestem atenção no verbo. Propomos. Essa frase aí indica o quê? Além da base teórica. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Arrisquem. Eu vou Por chutar. chuta por exclusão, bora. É o objetivo. Isso, é isso que eu quero que vocês entendam. Dá para fazer por exclusão, realmente. Menina, isso aqui não é metodologia, isso aqui não é tema. O que que é? Faltou o quê? Objetivo, claro. Então, propor é o objetivo. É como se ela estivesse dizendo assim, ó, o objetivo deste trabalho é propor. Propor o quê? Que as intertextualidades sejam comprovadas, assim, assim, assim. Então, ela não trouxe o tema objetivo, mas ela trouxe um verbo que aponta para uma pretensão, propósito, ela está propondo. Mas, claro, essa articulação, né, estilística, é para quando você tiver um bom domínio. Senão, você vai usar aquela mesma estrutura que eu mostrei no resumo anterior. O objetivo, tal, sim, sim, sim. Na sequência, ela diz assim, A professora utilizando... Mônica se garante, né, Eduardo? Aí, Então ela pode. é ela, o resumo dela se destaca por conta disso. Utilizamos, para comprovação de nossas constatações analíticas, um exemplário de 15 textos de gêneros, tal, 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 como anúncio, estágio, não sei o quê. Essa frase aponta para quê? Ela está falando do corpus, ó, 15 textos. Falou de corpus, a gente está onde? Análise, corpus. Qual é a frase? Cadê vocês? A gente pode voltar para o mesmo ponto várias vezes, porque eu vou chutar, não tenho medo de errar. Assunto de novo, o tema de novo. Oh, não, ela está falando, olha as palavrinhas, Hum. análise, onde é que a gente faz a análise mesmo no trabalho? Ela está falando do corpus, qual é a seção do trabalho que tem corpus para você analisar? A metodologia? Metodologia. Muito bem. Aí ela segue com esse mesmo estilo, ela continua falando de metodologia, mas ela fica trazendo os autores. Veja,
Para reorganizar o quadro de intertextualidades que se evidenciam pelo diálogo entre textos, aqui ela está falando de evidências, ainda é metodologia. Ela diz assim, pautamos-nos nas transtextualidades descritas por Genetti, aí é teoria. Ela junta, ela vai dispersando a teoria ao longo do resumo. Ela continua aqui, de novo ela faz isso, ó, para tratarmos dos fenômenos mais amplos de textualidade entre gêneros, reportamos algumas mesclas genéricas caracterizadas por Miranda e Lima Neto. Então ela vai misturando autor, que é base teórica, né, com método. Mas essa é uma característica estilística da professora Mônica. O que eu quero que vocês entendam é quando vocês estiverem ganhando maturidade na escrita do texto, vocês também vão conseguir fazer esse jogo. E o texto manter a coerência. Por exemplo, eu parecerista, eu pego um resumo desse, claramente eu identifico que ela cumpriu todas as frases. O que ela fez foi um uso criativo, ela mesclou base teórica com metodologia. Mas eu olho para o texto e eu vejo as marcas de metodologia, análise, o exemplário, que é o conjunto de corpos, fenômenos. Eu olho para o texto e vejo, tem metodologia. Olho para o texto e vejo, tem base teórica, ó. Nobre, Genetti, Miranda, Carvalho. Então, mas aí foi o caso estilístico específico desse resumo, né? Para fechar, ela diz, olha que interessante, o estilo dela retórico, né? Assumimos com Carvalho que o intertexto pode se manifestar por uma expressão semiótica, um parâmetro genérico ou um dado estilo do autor. Essa frase aqui é o quê? Eu Todo fiquei querendo resumo, colocar como resultado, exatamente. mas eu fiquei assim, meu Deus, isso é um resultado, a mulher se garante. A Luciette e a Juliana acertaram, né? É a frase de resultado de conclusão. Quando ela diz, veja, se o objetivo dela, preste atenção, era propor como as intertextualidades podem ser comprovadas na relação, e no final ela diz exatamente como é que o intertexto aparece, que é por expressão semiótica, por parâmetro ou por estilo, então ela está mostrando os resultados. Só que ela escreve de uma forma diferente, ela não diz os resultados, ela diz assumimos. Então, depois da análise, ela diz, nós assumimos que o intertexto aparece assim, assim, assim. E, de novo, ela traz um autor, né? Então, aqui é a frase de conclusão resultado, que normalmente não sai do lugar. Como assim? Não tem como, assim, o resumo, ele tem uma abertura para a criatividade, peronomútil, né? Você não vai apresentar a frase do resultado no começo do resumo. Então, resultado e conclusão, em geral, tipo 99%, está no final, realmente, porque é onde tem que estar uma conclusão, né? No final. O que normalmente vai variar, como eu disse para vocês, são essas frases de objetivos, fundamentação teórica, metodologia, elas podem mudar um pouquinho de lugar. E também as frases elas também podem ser um pouco mais extensas, ou ter mais de uma frase. Principalmente fundamentação teórica e metodologia, se o resumo for grande, elas tendem a ter mais de uma frase, né? Mas a ideia geral, e vocês vão ver isso em vários resumos, aqui, ó, um exemplo. Esse aqui é do Lucrécio Araújo, da UFRN. O presente trabalho visa apresentar uma análise dos benditos, considerando três aspectos aqui. Ó. Então, ele visa apresentar uma análise dos benditos, considerando esses três aspectos. É uma mistura de objetivo com tema. Aí depois ele traz o objetivo de novo. Ó. O objetivo é observar alguns aspectos que remetem a... Não. Aí depois ele diz, na aplicação da metodologia, então ele é bem claro no termo, propomos isso, isso, isso e aquilo. Aqui não apresentou resultados, provavelmente é uma pesquisa em andamento, né? Aqui, ó, é um outro exemplo, e ele é bem extenso também. Aqui é um outro exemplo que ele se demora muito no tema. São várias frases para explicar o tema, só depois que vai para o objetivo.
Então, aqui são vários tipos de resumos que vocês vão ter acesso nesse caderno, e vocês podem procurar outros também, né, no Google, cadernos de resumos. Eu gosto especificamente desse, porque os resumos seguem essa estrutura que eu ensinei a vocês, mas alguns, eles fazem um uso um pouco mais criativo dessas estruturas, o que facilita muito o desenvolvimento da nossa própria criatividade escrita, né. Então, basicamente, o resumo é isso daqui. Tema, primeira frase, segunda frase, objetivo geral, terceira, objetivos específicos. Não necessariamente você tem que botar todos, podem ser só alguns. A frase 4 é a base teórica, quinta é metodologia e 6 resultados. Se você conseguir aplicar essa estrutura, você já tem um resumo de excelência. Esse, por exemplo, da professora Mônica, que eu mostrei a vocês, já é um resumo que tem um amadurecimento textual muito avançado. Né? Você não precisa fazer igual a ela, você tem que fazer só o básico, que é essa estrutura aqui. Tudo bem? Para fechar, eu queria só fazer um comentário sobre as palavras-chave que estão integradas ao resumo. Eu queria trazer, todo mundo aqui sabe o que é palavra-chave. Todo mundo já leu palavra-chave ou já criou palavra-chave. Então, eu não vou falar mais do mesmo, como eu disse no início da nossa oficina. O que eu quero chamar a atenção agora é para dois pontos que provavelmente vocês não sabiam. O primeiro ponto é que a palavra-chave, ela funciona como uma tag. O que é tag? A tag é uma espécie de código de busca. Por exemplo, eu, Maria Eduarda, eu estou pesquisando trabalhos sobre violência política. Eu vou pegar essa palavra-chave. A palavra-chave, ela não é só um vocábulo, não, ela pode ser uma expressão. Por exemplo, violência política, análise de discurso, ela inteira é uma palavra-chave, tá? Aí eu vou pegar essa palavra e vou jogar lá no Google Acadêmico para procurar trabalhos. Ela vai funcionar como uma tag. Então, ela é um buscador. Eu coloco lá e todos os trabalhos que tiver a palavra violência política vão aparecer, porque a expressão violência política é uma tag. Quando a gente cria palavras-chave, a gente tem que entender o seguinte, o raciocínio é esse. As suas palavras-chave são a tag de busca. Se o seu trabalho, você quer que o seu trabalho seja identificado, seja encontrado pelas pessoas, você vai buscar as tags corretas. Aí você vai escolher de 3 a 5 palavras-chave. É assim que funciona a palavra-chave. Não é você pegar qualquer termo do seu trabalho e jogar ali. A BNT recomenda de 3 a 5, aí depende do evento ou da revista, mas normalmente varia de 3 a 5 mesmo, tá? Aí aqui eu coloquei aqui uma outra informação importante para vocês entenderem o próprio funcionamento da tag, né? As palavras-chave, elas precisam ter uma sequência lógica, e muita gente não faz isso. Eu vejo nos artigos das revistas, nos resumos das revistas e dos eventos. A pessoa só escolhe as palavras avulsamente, que está errado. Então, você vai escolher seguindo uma lógica. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Veja, você vai escolher as palavrinhas que são as tags de busca, através das quais as pessoas vão encontrar o seu trabalho na internet. Vocês vão achar, seguindo uma sequência de ordenamento. Como assim? Eu vou colocar a própria ordem do meu artigo, por exemplo, ou do meu conteúdo. Vamos supor que eu esteja falando sobre violência política. Aí, no primeiro momento da minha apresentação, eu vou falar de violência política, o conceito, aí depois eu vou comparar um autor com outro, aí depois eu vou aplicar no caso. Pronto, essa é a ordem do meu conteúdo? Então eu vou levar a mesma ordem para as palavras-chave. A primeira palavra-chave vai ser violência política, porque eu estou falando de violência, né, na primeira parte. Na segunda parte, eu não vou comparar um autor com outro, então a segunda palavra-chave pode ser o nome do autor ou da teoria dele. A terceira palavra-chave, né, eu vou aplicar ela num caso específico, vou analisar em um caso específico, então pode ser o nome do caso, escândalo X, deputado não sei o quê, pronto, coloquei lá. Então é a ordem. Maria Eduarda, eu não quero seguir pela ordem, eu quero pela hierarquia. É uma outra forma de você sequenciar as palavras. O que é hierarquia? Você vai do termo maior até o termo menor. Por exemplo, eu posso colocar no meu trabalho, primeira palavra, análise de discurso, que é a minha área maior. Aí depois eu vou afunilar, análise de discurso, perspectiva crítica, dentro da DC, né? Perspectiva crítica. Aí já afunilei. Na perspectiva crítica, eu vou trabalhar o autor tal. Aí eu colocar a terceira palavrinha, é a teoria, o nome do autor.
Então, eu fiz uma hierarquia de conceitos. Eu posso escolher as palavras também pelo campo temático ou disciplinar, essa é interessantíssima. Ela depende do modo como você quer que o seu trabalho seja identificado no mundo. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho, Maria Eduarda, eu quero que ele seja encontrado, quando o pessoal estiver procurando os cadernos de resumos, por exemplo, quero que ele seja encontrado por linguistas. Aí eu vou escolher as palavrinhas-chave que apontam para a área da linguagem, por exemplo, discurso, texto, léxico, referenciação. Claro, né, tem que ter a ver com o meu projeto, com o meu texto. Ou então, não, eu quero que o meu trabalho, por exemplo, trabalho da Lucete é educação inclusiva. Vamos supor que ela queira que o resumo dela, lá no caderno de resumos ou na revista, seja encontrado por sociólogos. Então, ela vai ter que usar termos que tenham um projeto, um artigo dela, no trabalho, na apresentação oral dela, que apontem para a sociologia, contexto sócio-histórico, por exemplo. Ou então, não, a Lucete quer que o trabalho dela seja encontrado por quem trabalha com educação inclusiva. Então, é um campo temático. As minhas palavras-chave, todas vão apontar para a educação inclusiva. Uma palavra vai ser educação inclusiva. A outra palavra-chave pode ser discriminação, ou preconceito, ou injustiça. A outra palavra-chave pode ser desafios, né, que são relacionados à educação inclusiva. Então, você vai escolher de 3 a 5 palavras-chave pensando em duas coisas, gente. Primeiro, cada palavrinha é um índice, é uma tag. É ela que vai fazer com que outras pessoas encontrem o seu resumo, o seu trabalho, tá? Na internet. Ou mesmo num texto físico, né? Que é porque hoje é tudo online, né? Inclusive os cadernos de resumo são todos em PDF agora. Dificilmente tem um evento com caderno impresso. E a segunda coisa que vocês vão ter em mente é a sequência. Não pode escolher palavras avulsas. Você vai criar uma ordem, ou hierarquia, ou então você vai ajustar conforme o campo temático ou disciplinar. Alguma dúvida aqui sobre as palavras-chave? Não tem dúvida. Deixa eu mostrar aqui só um exemplo para a gente fechar. Ó, aqui é um resumo, ele usou as seguintes palavras-chave: conectores, oposição, mais. Eu vou dar duas opções para vocês responderem. Essa sequência lógica é uma sequência de ordenamento ou de hierarquia? O que é mais visível aí? Peraí. Ele parte de ordenamento e hierarquia. Você acha que se aproxima mais de hierarquia? Vou assim na minha cabeça, porque eu sou ainda leiga, né? Estou começando. Uhum. Ordem. Lembro dos numerais ordinais, um, dois, três. Então, seria Veja, hierarquia. Vou hierarquia, muito chutar. bem, Vou Luciete. chutar. A Luciete chutando acerta tudo. Imagine se a Luciete não estivesse se chutando. A Lu e a Rosa acertaram, né? Então, veja, nunca mais vocês vão olhar para as palavras-chave de uma forma imatura. Tipo assim, só são as palavrinhas que tem no trabalho da pessoa ou na apresentação dela. Nunca mais. Vocês vão ver estratégia em tudo. Um bom acadêmico, ele pensa estrategicamente em tudo. Então, veja, a Luciete, a Eduarda, Rosa, nunca pensei em palavra-chave ter essa função que você está e dizendo. muita gente não Mas, sabe. Quando eu recebo os resumos na revista, Luciete, eu explico tudo. Quando eu recebo, por exemplo, o resumo da pessoa tem uma lauda, ela recebe 5 laudas de volta, porque eu vou comentando tudo, ensinando para ela, né? E aqui eu faço questão de mostrar na prática, para não ficar só teórico, para vocês acharem que é só na teoria, não é. A Luciete e a Rosa acertaram. Então, primeiro eu tenho um conjunto de conectores que envolvem centenas de conectores. Dentre os tipos de conectores, eu tenho aqueles de oposição, e dentre os de oposição, eu tenho o operador mais. Então, vocês acertaram, é uma hierarquia, né,
Bom, então é assim, vocês entenderam perfeitamente as palavras-chave, entenderam já a estrutura do resumo, responderam tudo certinho. E é assim que nós finalizamos a nossa live de passo a passo, vocês vão receber a gravação junto com material complementar, tá bem? Para vocês produzirem os resumos de vocês para os eventos. Aqui tem o edital do encontro da UFC, que eu vou compartilhar o link com vocês também, mas vocês encontram facilmente no site, tá? E ele fala, numa aba específica, ele dá mais ou menos umas instruções gerais para o envio de resumo. Ele dá a limitação dos caracteres e tudo mais. Aí é o seguinte, quem for participar dos encontros da UFC tem que produzir os resumos, né, condição para você poder apresentar o seu trabalho. Você pode ser autor de um só resumo, mas coautor de quantos resumos você quiser. E tem que ter vínculo institucional. Maria Eduarda, eu não tenho vínculo com o UFC, pode ser outra instituição, inclusive do ponto de vista empregatício, né? Lá no formulário tem. Se você não tiver mesmo nenhuma, você pode fazer uma coautoria com alguém que tenha vínculo institucional com a universidade e mandar o seu trabalho. Tudo bem? E aí tem uma aba, não estou identificando agora onde é, mas que é para as orientações do resumo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, os resumos serão encaminhados para os pareceristas. Eu acabei de explicar para vocês como é que o parecerista pensa, né? Aí vai sair nos cadernos de resumos. Não sei se está em algum anexo. Ah, tá aqui. Instruções para a redação de resumos. Vocês vão enviar através de um formulário, né? Aí você vai escolher o tipo de apresentação, por exemplo, a apresentação oral, pôster, banner. Eles disponibilizam, Rosa, depois que todos os resumos são aceitos, eles disponibilizam o link do caderno no site do evento, que nem esse que eu mostrei aqui, que a gente está fazendo o exercício, é igual, tem uma capa, aí tem o ISBN, a ficha catalográfica para vocês colocarem no Lattes, tudo bonitinho, né? Aí na hora lá do formulário, sim, eu vou disponibilizar o link junto com a aula, tá? Na plataforma para vocês poderem acessar. Aí aqui tem a escolha da área, o título do trabalho, o CPF do orientador, então você vai ter que procurar, para quem for apresentar o trabalho, né? Algum orientador cadastrado. Eu recomendo, porque assim, a submissão de resumos vai ser ao longo do mês de agosto. Procurem os orientadores, escrevam e-mails. Os orientadores, gente, têm todo o interesse do mundo em produtividade. Então, pensem numa boa ideia de resumo e entre em contato com algum professor, um professor que você teve lá na sua graduação, na pós, que você conhece, que você pegou contato com um amigo, não importa, envie, só que assim, você não vai enviar um e-mail qualquer dizendo, ei, me orienta aí, né? Você vai enviar um e-mail já com um resumo mais ou menos bem estruturado, para ele ver que você é um participante sério, que está escrevendo o trabalho realmente com a finalidade de apresentar, e aí ele pode dar o aceite, passa o CPF e você comprova no formulário, tá? Pode acrescentar até 4 coautores, no máximo 2.000 caracteres, então é um resumão, viu? Bem grandão mesmo. E aqui a fonte, né? A fonte Arial 10, espaço simples, então o resumo pode ser bem estendido. Muito bem. Então, aqui são as orientações gerais do resumo. Para o UFC, né? Cada encontro vai ter, ou semana universitária vai ter suas próprias regras. A UFC colocou como prazo o mês de agosto para vocês enviarem os resumos. Quem tiver interesse, vocês têm então o mês de agosto inteiro para produzir um resumo dentro dessa estratégia que eu mostrei para vocês. Procurar um orientador, pode mandar e-mail, eles têm muito interesse em produtividade e enviar para apresentar, tudo bem? Eduardo, então o caminho é esse. Para apresentar, tem que procurar um professor. No caso da UFC porque ela está pedindo logo o CPF. Então,
No ano passado era assim, quando você abria o formulário e colocava o nome, teve aluno que nem mandou e-mail para professor não, ele procurou o nome do professor no formulário, porque aparece os professores que estão cadastrados, né, e só escolheu o professor, mandou o resumo e foi. E o professor, nós que estamos do lado de cá, quando a gente abre o CH, aparece os resumos das pessoas que estão mandando para a gente aceitar. E aí, se o resumo tiver ok, eu, por exemplo, se o resumo tiver ok para mim, mesmo eu não conhecendo a pessoa, ela não tendo mandado e-mail, se eu estou vendo que o resumo está bem estruturado, coerente, tem conteúdo, eu aceito. O que eu estou recomendando é que para você não ficar assim tão perdido, você pode entrar em contato com algum professor, orientador por e-mail, pedir indicação de algum colega em um grupo de pesquisa, em um grupo de estudo, só para poder garantir que ele vai aceitar, tá bem? E aqui eu abro espaço, então, para o tema da nossa próxima live de passo a passo. Caso vocês tenham sugestões, tenham tido boas ideias até o momento, eu vou tirar da gravação e fico esperando, então, a resposta de vocês.